Estamos de volta com o consultor Terra Viva. E é hora da gente dar uma conferida na situação do clima. Eu converso sobre isso agora com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, que está em viagem pelos Estados Unidos, visitando regiões produtoras de soja e milho lá nos Estados Unidos. Marco Antônio, muito boa noite, muito obrigado por atender aqui no nosso consultor Terra Viva. Conta pra gente como é que está esse final de colheita aí nos Estados Unidos. O clima continua ajudando? Safra vai ser mesmo recorde no caso da soja, Marco Antônio? Muito boa noite. Boa noite, Silmar. Boa noite a todos. Realmente, percorri grande parte aqui do norte do Corn Belt agora essa semana. Desde segunda-feira, nós estamos rodando aqui pelo cinturão. E o que a gente tem observado aí junto com produtores e agrônomos aqui da região é que realmente a safra está espetacular aqui. Falam-se numa média de 62 a 64 sacos por hectare de soja, e milho acima de quase chegando aí a 240, 250 sacos por hectare, tá? E teve casos aí até de produtividade, só que é talhão fechado, talhão pequeno aí de 280 sacos por hectare de milho aqui, ou seja, uma baita de uma produtividade, tá? E as condições climáticas estão excelentes. Hoje, a gente está vindo da cota do norte, pegamos uma geada lá hoje, com temperatura de -4, lá tanto em Fargo quanto em Colfax. Mas a soja está tranquila, já está pronta para colher, o milho também já está extremamente seco, ou seja, Silmar, se prepare aí para o relatório de janeiro da USDA mostrando recordes, tanto na soja quanto no milho aqui nos Estados Unidos. Isso aí é um fator de pressão sobre os preços. A gente já sabe que estoques de soja vão ser muito grandes nos Estados Unidos no ano que vem, ainda mais com a China fora do mercado americano. Mas, Marco Antônio, vamos falar um pouquinho agora do Brasil. Aproveitar aqui a sua estada aí, você deve estar acompanhando o clima aqui também. Como é que está a tendência para os próximos dias aqui na nossa região produtora de grãos, Marco Antônio? Olha, Silmar, as condições são maravilhosas, porque tem uma frente fria que agora está sobre entre o Paraguai e o Paraná e Mato Grosso do Sul. Ela vai avançar pela região sudeste agora entre amanhã e sábado, né? Já provocando chuvas aí em grande parte da região central do Brasil. E com isso as condições ficam excepcionais aí para a finalização do plantio já em muitas regiões produtoras, tanto do Paraná quanto do Sudeste, até mesmo o Centro-Oeste. Já tem muitas áreas aí que já até finalizaram o plantio da soja. E agora essas chuvas chegam também a uma pista onde também tem condições bastante favoráveis ao desenvolvimento, viu, Silmar? Isso falando em soja, principalmente em soja, né, Marco Antônio? Agora, região sudeste aqui, nós temos café, temos a safra de cana. Como é que está a tendência para essas regiões e essas culturas, Marco Antônio? Para o café, tranquilo, porque está chovendo bem, então isso está mantendo o solo com bons níveis de umidade nas áreas cafeeiras, e isso vem favorecendo o desenvolvimento tanto da planta quanto dos grãos. Para a cana-de-açúcar, isso nós temos que dividir. A colheita está sendo afetada, juntamente com a concentração de ATR por conta dessas chuvas. Isso vem afetando bastante a produção de açúcar. Por outro lado, essas mesmas chuvas estão favorecendo muito, né, o desenvolvimento dos canaviais para a safra 2019. Então, de um lado, as chuvas favorecem a safra 19, mas, por outro lado, prejudica um pouco a finalização dessa safra de 2018 para a cana-de-açúcar. O grande problema está sendo um pouco no Rio Grande do Sul, que as chuvas não estão ocorrendo de maneira generalizada, tá? Tem alguma outra área ainda faltando chuvas no Rio Grande do Sul para dar continuidade no plantio dos grãos, mas, de uma certa forma, as condições estão boas. Outro fator que tem que ser destacado, se você me permite, é o trigo. As chuvas estão realmente prejudicando o trigo e já há quebras bastante significativas, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina e principalmente no Paraná esse ano por conta de excesso de chuvas nas áreas de trigo, ou seja, o trigo mais uma vez sendo penalizado pelo excesso de chuvas.
Marco Antônio, rapidinho, só para a gente finalizar aqui, você que tem percorrido a região produtora aí de grãos dos Estados Unidos, o que você tem ouvido aí dos produtores, de alguns técnicos aí, sobre essa guerra comercial com a China, onde eles estão perdendo o mercado, especialmente no caso da soja? Você ouviu alguma coisa nesse sentido, não? Foi a grande pergunta que eu fiz a todos eles, né? E realmente, Silmar, eles estão muito apreensivos, porque o preço interno da soja aqui nos Estados Unidos está muito baixo e não está dando rentabilidade para eles. Então, há uma tendência, se a guerra comercial continuar assim, o produtor, lógico, ele tem um dinheiro do governo aqui que subsídio, mas mesmo assim eles estão bem apreensivos, porque todos os armazéns e os silos estão lotados e eles estão no que pôr milho a céu aberto em algumas regiões. E outra coisa, caso a guerra comercial ande, né, vá até o início da próxima safra, que eu acho muito difícil disso acontecer, poderá haver uma mudança, plantar mais milho do que soja na próxima safra, por conta dessa guerra comercial e esses altos estoques que eles estão tendo. Muito bem, a gente ouviu falar disso também aqui, uma tendência de inversão, portanto, com mais milho e menos soja na próxima safra americana. De certa forma, também nos beneficia aqui no Brasil. Rapidamente, caso essa guerra comercial termine, como o Trump anunciou hoje no Twitter, sim, eles acham que plantam mais soja por conta de custo, claro, de lavoura. Então, podemos ter... São duas situações. São duas situações que têm que ser muito bem analisadas. Muito bem, eu conversei com o Marco Antônio dos Santos, falando diretamente dos Estados Unidos. Ele está lá em Minneapolis hoje, lá no estado de Minnesota, importante região produtora de grãos nos Estados Unidos. Marco Antônio, muito obrigado pela participação no programa, uma boa noite e bom final de viagem. Eu que agradeço, um abraço a todos e a gente vai te mantendo informado aí. Muito obrigado. Muito bem, vamos para mais um rápido intervalo.